Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor, Pastor Antônio Lima, professor de teologia, passando aqui para dar as boas-vindas a você que está chegando agora, conhecendo o programa agora. Este é o programa Rota Bíblica e é um programa voltado para os comentários das Sagradas Escrituras. E você pode tirar suas dúvidas mandando perguntas para o número do telefone que é 9131 8196. Ou se preferir, pode mandar para mim mesmo. Meu número é 91 43 43 46. E aí a gente vai responder em um programa próximo. No programa de hoje nós estudaremos a partir do versículo 18 do capítulo 1 de Mateus e vamos até o versículo 25, que é o final do capítulo 1, e logo depois estudaremos também o capítulo 2, que tem, deixa eu dar uma olhada, 23 versículos. Então a gente vai estudar o nascimento de Cristo, os magos, a visita deles, a fuga para o Egito, a matança dos inocentes e aí a volta do Egito. Bem, para falar sobre o nascimento de Cristo, o evangelista Mateus começa dizendo assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E o versículo 19 diz: Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. É interessante porque no programa anterior nós falamos sobre a genealogia. Mateus apresenta Jesus para os judeus e agora vai transcrever os relatos do nascimento de Cristo. É interessante ele mostrar que esse nascimento não é o nascimento de Cristo ou o nascimento de Jesus. Lembremos-nos do nome composto Jesus Cristo, homem e Deus ao mesmo tempo. E ele mostra que, neste texto, versículo 18, que Maria ainda não estava vivendo maritalmente com José. O versículo diz que ela estava desposada. Já o versículo 19 já até chama José de marido de Maria. Mas é interessante aqui levar em conta é que os noivados daquele tempo, principalmente do tempo bíblico, não era o noivado de hoje. Naquela altura, o rapaz, o homem buscava a família da jovem e pedia-lhe em casamento. Firmava um contrato assinado pelos pais, assinado pelas testemunhas, e a partir daquele momento, aquela mulher era exclusividade do seu amado. Ele teria um tempo, então, para, quem sabe, plantar uma seara, construir uma casa, se organizar financeiramente, para que pudesse, então, voltar para buscá-la e, assim, casar com ela. E é interessante porque José está na sua casa e Maria na casa dela. E chega então a ele a informação de que Maria estava gestante. Maria gestante fora do casamento, José teria o álibi aprovado por todos para que ela fosse apedrejada. Afinal de contas, para todos os efeitos, ela havia o traído. Mas a Bíblia diz que, como José era justo, ele então buscou uma maneira de deixá-la sem que ninguém soubesse, porque fazendo isso, ele a deixaria secretamente e o culpado em toda a história seria exatamente José, porque os seus contemporâneos, os familiares de Maria, poderiam até argumentar: José engravidou Maria e então foi embora, fugiu do local. E assim, José levaria toda a culpa e Maria estaria desobrigada de qualquer coisa. Porque para Maria explicar para os seus familiares o que tinha acontecido não era coisinha fácil. E sabendo que naquela altura ela merecia então ser morta a pedradas, ela seria apedrejada. Mas o próprio anjo apareceu a José, diz no versículo 20, que o anjo apareceu a José e disse: olha, não temas, receba Maria,
porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. E esse José entende então ali um projeto de Deus. E a Bíblia diz que ele toma aquela mulher e ele recebe de Deus a ordem para que colocasse o nome nesse menino de Jesus, porque o nome Jesus significa salvação. E ele ainda diz mais ainda que isso estava acontecendo para se cumprir o que havia sido dito pelo Senhor pela boca do profeta Isaías. Está lá no capítulo 7, versículo 14, não foge a memória de Isaías, que diz para que se cumprisse o que ele diz: eis que a virgem concederá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que Emanuel traduzido é Deus conosco. José, ao acordar daquele sono, ele então foi e buscou Maria para viver consigo, recebeu Maria em sua casa, e a Bíblia diz que José não teve relações sexuais com Maria até o dia em que ela deu à luz a Jesus de Nazaré. Vamos ver aqui, olhar um grande homem, José. José, um homem que poderia então ter exposto a possível traição de Maria. Mas José, um homem justo, ele correu o risco de ele ser difamado ao invés de Maria. Lembramos que se ele fugisse, ele deixaria para trás toda a sua fazenda, todas as suas posses. Mesmo assim, ele estaria abrindo mão de tudo em benefício de Maria, a sua amada esposa, que na altura era ainda noiva. Mas ele faz isso e ele cumpre fielmente o que Deus havia falado a ele. É interessante que a gente dá muito ponto, né, para Maria, e está excelente. Maria é uma das mulheres mais bem-aventuradas da humanidade. Mas José recebeu de Deus então a missão de cuidar. E olha que logo vai dizer que ele nasceu, versículo 2 diz que Jesus nasceu em Belém da Judéia. E é interessante que José e Maria não viviam na Judéia. José e Maria viviam na Galileia. Mas por ordem do imperador romano, eles se deslocaram, Maria então gestante, e eles foram até Belém, até Jerusalém. Mas em Jerusalém não havia local para eles estarem. E então ele vai um pouco mais adiante e fica em Belém. E lá em Belém, Jesus nasce. É interessante porque a cidade de Belém, que era na verdade mais um povoado, não uma cidade, um povoado, era a cidade aonde Davi havia nascido. Era a cidade de Davi. Como é que Deus é perfeito? Deus faz com que José e Maria saiam da província da Galileia, atravessem a província de Samaria e venham até Jerusalém. Mas naquele dia não havia hospedagem em Jerusalém. A cidade estava fervilhando de pessoas, porque por ordem do imperador, todos os judeus deveriam ir, já que Jerusalém era a capital política da nação de Israel. Então não tem lugar, ele precisa ir a Belém, e em Belém Jesus nasce. E é interessante porque ele nascendo ali, Deus estava cumprindo o que foi dito exatamente, que Jesus nasceria ali, que era a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Mas agora Herodes é surpreendido com as visitas de uns magos. A Bíblia diz no capítulo 2, versículo 1, e tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. É importante nós aqui fazermos essa observação, que existe dentro de uma lenda católica a afirmação de que eram 3 reis magos. E esses homens vieram ter com Jesus. Mas a Bíblia não diz que eram 3. Aqui, se você observa no capítulo 2, no versículo 1, você vai encontrar um artigo indefinido, uns reis magos. Observe, outras Bíblias diz só uns magos. E esse título mago você vai encontrar também em Daniel.
Eram homens estudiosos que estudavam os tempos, as estações, às vezes confundidos com astrólogos, mas na verdade eles eram astrônomos, eles estudavam os astros e eles perceberam que havia uma coisa diferente. Agora, como é que eles conseguiram? A Bíblia diz que eles vieram do Oriente. Possivelmente aqui esse Oriente se refere à Pérsia ou a Babilônia, que hoje seria Iraque ou Irã. Eles vieram de algum desses países, ou Iraque ou Irã. Naquela altura, Babilônia ou então a Pérsia. E como é que eles entenderam isso? Lá em Números capítulo 24, versículo 17, um profeta por nome Balaão, ele profetizou dizendo: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto, porque uma estrela procederá de Jacó. Então havia uma promessa de que uma estrela brilharia sobre a terra de Israel. E aí esses homens, possivelmente, esses homens que tiveram contato com os judeus ali no período da deportação. Por isso que é interessante os versículos 11 e o versículo 12 aqui do capítulo 1 de Mateus, porque fala da deportação para a Babilônia e depois da deportação para a Babilônia. Esse período em que os judeus ficaram cativos na Babilônia, que foram depois governados pelos medos, pelos persas, esse tempo foi difundida a profecia sobre o nascimento do Messias, aquele que reinaria sobre todos. E é interessante que eles então chegam a Herodes. Esse Herodes aqui é o Herodes o Grande, aquele maldoso rei que mandou matar a própria família, que mandou no dia do selo, ele havia dado uma ordem que no dia da sua morte deveriam ser mortos vários nobres, pessoas importantes de Jerusalém, daquela nação, deveriam ser mortas, porque ele sabia que a morte dele produziria alegria para muita gente. E como ele não queria ninguém feliz, então ele mandou também, no dia da minha morte, matem o máximo de pessoas nobres, pessoas importantes, para que a cidade chore. Pense como um cara era infernal, né? Então, chegam esses homens que nós não sabemos quantos eram, mas se eles eram magos, algumas traduções dizem reis magos, esses homens certamente trouxeram grandes comitivas com eles. E isso alvoroçou a cidade. A Bíblia diz que eles chegaram com Herodes, perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque a gente veio para cá foi para adorá-lo. Imagina Herodes, que era um cara narcisista, que ele mandou matar a própria família com medo de ser tirado do trono. Agora chegam os homens dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus, porque nós viemos adorá-lo. A Bíblia diz que isso deixou Herodes perturbado, e não só ele, porque a história, pessoal, correu em Jerusalém. Olha, chegaram os homens aqui importantes, eles estão dizendo que nasceu um menino, que esse menino agora é o rei dos judeus. Imagina como ficou a cabeça de Herodes. Imagina como ficaram as cabeças daqueles que eram os religiosos, aqueles que esperavam então o nascimento desse Messias. E é interessante que logo Herodes mandou chamar todo o povo, está no versículo 4, que ele diz assim: congregados todos os príncipes dos sacerdotes, que era o sistema religioso, chamaram também os escribas, que eram os especialistas na Torá, e perguntou eles: vem cá, aonde é que esse Messias tem que nascer? E eles disseram: olha, de acordo com o profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, ele vai nascer lá em Belém, porque está o versículo 6 do capítulo 2 de Mateus, diz: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhuma és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Olha, imagina que ele disse meu povo de Judá. Falou o meu povo de Israel, falando das 12 tribos. Isso daqui, pessoal, deixou mais ainda o maldoso Herodes atribulado. E ele então, chamando para uma reunião secreta, só ele e esses magos disse: olha, vocês vão,
pesquisem, vejam aonde ele está, o tempo que essa estrela apareceu. Vocês vão lá, adorem, mas depois vocês contem para mim, porque eu quero ir lá também adorá-lo. Olha só a mentira deslavada de Herodes. E eles então acreditaram, porque, poxa, eles não sabiam do que estava acontecendo, não sabiam ali da índole de Herodes. Só que eles partiram e eles perceberam que a estrela parou em uma determinada casa. Quando essa estrela parou, eles se alegraram, porque disseram, poxa, é aqui. Então imagina, vamos imaginar a cena, eles andando e durante a noite perceberam que havia uma estrela brilhando muito forte. E essa estrela brilhava exatamente sobre uma residência. Entre as residências daquele local, aquela estrela brilhava mais forte ali. Eles disseram, é ali. E eles, a Bíblia diz que eles entraram e acharam um menino com a sua mãe. Olha só que maravilha! E o versículo diz, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Por conta essas três ofertas, é que alguns dizem que eram 3 reis magos ou 3 magos. Na verdade, não tem nada a ver aqui. O assunto aqui é falando das ofertas e não da quantidade de pessoas. Sabe o que me surpreende, pessoal? É que esse texto, esses homens que não eram pertencentes a Israel, observe que no capítulo 1, lá, como eu falei no programa anterior, Tamar não era de Israel, Raabe não era de Israel, Ruth não era de Israel, possivelmente Betseba não era de Israel. Então perceba essas pessoas, e agora vem gente de fora para adorar. E esse povo que vem de fora, quando encontra Jesus, prostram-se diante dele e eles então ofertam presentes, dão ouro, dão incenso e dão mirra. Sabe o que eu acho interessante? É que você se surpreende que algumas pessoas que não são ditas evangélicas, que não estão ali diariamente, elas têm mais liberalidade em ofertar do que certos crentes. Eu conheço pessoas que não são batizadas em águas, que não estão matriculadas na escola bíblica dominical, que vão à igreja de vez em quando, mas são pessoas extremamente agradecidas, que elas ofertam, que elas dizimam, que elas oram, que elas pedem a Deus pelas suas famílias. Infelizmente, eu conheço cristãos que são batizados em águas, que ceiam, que são até matriculados na escola bíblica dominical, que participam ali de alguns departamentos, pasmem, até que são líderes dentro de igrejas, mas são mesquinhos, não ofertam, não dizimam, só o sangue de Jesus de Nazaré, né? Mas esses homens fizeram diferente. Agora, depois que eles adoram, eles então vão voltar, mas eles são avisados em sonhos para eles não irem para junto de Herodes. O que eles fazem? Eles seguem para a sua terra por uma outra estrada. E aí o tempo vai demorar, está no versículo 13 ao versículo 18, e aí Herodes percebe que ele havia sido ludibriado, enganado por esses homens magos. E ele vai, e quando ele vai tomar alguma ação, Deus já havia revelado a José, no versículo 13, dizendo, e tendo-se eles retirados, eles, os magos, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Eu acho interessante, observa o que ele diz, toma o menino e a sua mãe. No versículo anterior que eu li, diz que José, capítulo 1, versículo 25, diz que José não manteve relações sexuais com Maria até que o menino nascesse. Agora José ouve do Senhor dizendo, toma o menino, não é o teu filho, toma o menino e a sua mãe e olha, contigo e foge para o Egito. É interessante porque lá no Gênesis, quando José ele é colocado como
governador do Egito, para preservar a nação da morte na terra de Canaã por conta da fome, Deus providencia meios e a nação entra no Egito para ser preservada da morte que assolava Canaã. E agora, 2000 anos se passaram aproximadamente, e agora o filho de Abraão, o filho de Davi, vai também se refugiar no Egito para ser preservado da morte. Pessoal, a Bíblia é fantástica. Por isso que eu amo a Bíblia Sagrada, porque, cara, como é que Deus é detalhista, não é? Imagina, 2000 anos atrás, Deus mandou digamos, a gênese da nação. 75 pessoas foram para o Egito para serem preservadas da morte. Agora, 2000 anos depois, Deus envia seu filho e fica no Egito. Pessoal, o Egito é um país africano. Hoje é um país com a maioria esmagadora de pessoas pertencentes ao islamismo, mas Deus tem um olhar especial para o Egito. Pode ter certeza que Deus honra o Egito, e eu sei que no tempo certo, lá pelo milênio, Deus vai surpreender o mundo abençoando mais o Egito. E o Egito agora vai ser a casa de refúgio de Jesus. E ele passa um tempo, nós não sabemos exatamente quanto tempo Jesus passou ali no Egito, mas a gente sabe que ele foi nesse inteirinho ali, até antes de 2 anos, ele fugiu para o Egito, já que Herodes morreu mais ou menos ali 2 anos depois de tudo, depois que ele mandou matar os inocentes, 2 anos depois ele morreu. Então, nós não sabemos exatamente se logo depois que Jesus nasceu, ele foi para o Egito. Se isso aconteceu, então digamos que 4 anos mais ou menos se passaram. Jesus passou aproximadamente 4 anos, e isso partindo da hipótese, se Jesus, logo após o seu nascimento, o anjo disse: José, foge daqui. Então, pelo texto que Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, parece que Herodes esperou um tempinho a mais para que ele agisse, então por isso que ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Isso aí você vai encontrar exatamente no versículo 16, dizendo assim, olha, no versículo 16, então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então parece que 2 anos depois ele manda matar todas as crianças, e aí passados mais 2 anos ele então morre. E aí o versículo 19 diz assim: porém Herodes morto, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, lá no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então perceba que esse espaço de tempo aí, não é? E essas crianças sendo mortas ali no povoado de Belém e também nos povoadozinhos próximos ali, era para se cumprir o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ele disse isso no capítulo 31 e versículo 15, mas está registrado em Mateus capítulo 2 e versículo 17, que diz: então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Cumpriu-se isso. Não sabemos se foram 4 anos depois que Jesus já estava no Egito, não sabemos, mas deu um tempo da morte. Então o filho de Herodes, chamado Arquelau, isso está escrito no versículo 22, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. Olha, pessoal, que interessante. Jerusalém era a cidade, digamos, a cidade política, a cidade religiosa, digamos, era a cidade da elite.
Ali era a cidade do povo elitizado. Os sumos sacerdotes viviam ali, os centuriões viviam por ali, ali estava o palácio de Arquelau. Era um lugar muito badalado. Jerusalém era badalado e todo mundo queria conhecer Jerusalém. Nas épocas das festas judaicas, Jerusalém ficava fervilhando. Queria ser conhecido? Ia para Jerusalém. Queria oportunidades de vida? Ia para Jerusalém. Jerusalém era onde estava a efervescência da sociedade judaica. Mas agora Jesus, ainda criança, é levado pelo seu pai, amando do próprio Deus, para as regiões da Galileia. Pessoal, Galileia não era o lugar para viver. Quem queria ser visto não tinha que ir para Galileia. Galileia era um lugar desprezado. Galileia era um lugar que não oferecia holofotes para ninguém. Mas é exatamente para lá que Jesus foi enviado. Não vou falar sobre a Galileia porque isso é para um próximo programa. Mas o versículo 23 diz assim: chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que fora dito pelos profetas. Agora não é um profeta só, todos os profetas do Antigo Testamento dizem assim: ele será chamado Nazareno. Esse versículo, propriamente dizendo, ele será chamado Nazareno, não tem um versículo no Antigo Testamento dizendo isso. Mas pelo trocadilho de palavras, enviado, ungido, parece muito com essa palavra Nazaré. Só que Nazaré é um lugarzinho pequenininho. Jesus foi desenvolver a sua vida física, a sua vida emocional, sua vida espiritual, numa província que era deixada de lado para uma cidade dessa província pequeniníssima. Foi lá que Jesus foi viver até os seus 30 anos de idade, ou seja, viveu a sua infância, a sua adolescência e a sua juventude em um lugar totalmente longe dos olhos dos importantes. Mas o Espírito do Senhor estava sobre eles. E a gente finaliza esse programa aqui. Eu quero dizer para você, não importa o lugar que você está, os olhos que viram Jesus lá em Nazaré são os olhos que veem eu e veem você. Não importa se nós estamos num lugar pequeno, num lugar importante, num lugar que parece mais que somos mais esquecidos do que lembrados. Não se importe, não fique chateado. O Senhor sabe o que é melhor para mim, sabe o que é melhor para você. Então, se você está na sua Galileia, aproveita essa Galileia, aproveita para crescer, aproveita para aprender, aproveita para conhecer mais, porque foi na Galileia que levantou-se o maior profeta de todos os tempos. Ele é simplesmente chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus abençoe, chegamos ao final de mais um programa e eu quero agradecer a sua participação. Comente, curta, compartilhe. Vamos fazer com que os comentários bíblicos de Mateus cheguem a todos os alunos da Escola Bíblica Dominical, e não somente deles, mas também outras pessoas, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Espero você para o próximo programa, porque no próximo programa tem muita coisa boa sobre João Batista, o primo de Jesus, o maior profeta de todos os tempos, que teve um ministério de aproximadamente, no máximo 1 ano, mas entrou para a história como o maior. Então, não perca o próximo, porque o próximo vai ser mais top que esse daqui. Então, o que eu quero desejar para você? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com você não só hoje, mas para todo sempre. Até a próxima, que Deus te abençoe.